Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que vocês estão vendo esse vídeo. A gente vai dar continuidade hoje à aula de mamografia, ok? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Vamos dar uma prévia aí sobre o Outubro Rosa. E também vamos aprender um pouquinho sobre alguns posicionamentos, tá certo? Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos e sigamos. Antes eu queria colocar uma animação para vocês sobre a prevenção do câncer de mama, tá bom? Deixa eu só abrir aqui. Então, foi uma animaçãozinha que a gente teve em relação ao Outubro Rosa. É importante a gente saber que existem algumas coisas que podem ser vistas
com facilidade mesmo sem exame, como por exemplo uma diferença da simetria, uma descarga papilar, que é quando sai algum segmento de cor amarelado ou avermelhado quando fica muito maior do que o outro, quando você sente dor, ou quando você sente algum nódulo palpável, e a gente viu que pode ser também inclusive na axila, né? Então é sempre bom a gente ficar atento a isso. Não só como profissionais de saúde, mas também como paciente. E é importante, com o profissional de saúde, a gente passar essas informações para o paciente, ok? Eu vou agora mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Alguns posicionamentos mamográficos, tá certo? Se ficar qualquer dúvida, é só passar o zap que a gente conversa. É claro que a gente tendo condições, depois que passar essa pandemia, a gente pode fazer uma visita aí técnica e mostrar com mais clareza, tá certo? Deixa eu só mostrar aqui uma coisa. É uma imagem pequenininha. É uma imagem pequenininha, mas dá para vocês entenderem aqui o seguinte, ó. Aqui tem um acrílicozinho, que já é um protetor para a paciente, onde ela vai encostar o rostinho dela. E essa aqui é a bandejazinha que vai comprimir a mão, tá ok? Deixa eu passar aqui. Vai abrir com fé em Deus. Vamos ver aqui só a parte introdutória, rapidinho, sobre mamografia. Bom, o aparelho de raio-x obviamente não é o mesmo aparelho de mamografia, né? Antigamente era até um parecido, que foi o primeiro, que é esse daqui, que colocaram um tripé num aparelho comum, bem antigo, e aí faziam-se exames de mamografia nele. Horrível, a imagem era péssima, muito dolorido, mas era o que tínhamos naquela época, né? Hoje em dia temos este daqui. Esse daqui ele tem um giro de 360 graus, ele tanto sobe como ele desce. E isso é importante porque você pode atender pacientes cadeirantes, pacientes muito baixas ou pacientes muito altas. Gente, desculpa pela voz, é porque eu gripei um pouquinho, tá certo? Mas tá tranquilo. Aí veja, por exemplo, usando essa imagem, essa aí é uma médio lateral oblíqua. É onde pega toda a axila e toda a mão. É uma das rotinas, tá? Mas na frente eu vou mostrar o vídeo para vocês direitinho. Mas é importante ressaltar aqui, ó. Esse é o tubo de raio-x, ok? Isso aqui é a parte de rotação dele, que tem que ir lá para a direita, quanto vai para a esquerda. E aqui, ó, aquele acrílicozinho que eu mostrei na outra imagem é justamente o acrílicozinho que a gente comprime a mão, ok? Vamos à frente, aqui. Aqui ele está em posição ereta e a gente pode identificar aqui o seguinte, ó, acrílico que protege o rostinho, certo? Aqui é a bandeja que comprime
a mama. E aqui é onde a gente coloca o cassete, tá? Esse aqui é um aparelho digital. Então a gente coloca o cassete, não é com filme, é só o cassete mesmo. E aí ele tem um leitor como se fosse um leitorzinho de barra. E aí assim, esse leitorzinho de barra, sim, a gente coloca no computador e aí ele automaticamente lê a imagem que a gente fez. Ok? Adiante. Eis o posicionamento aqui do técnico. Veja que a distância não é muito grande. Geralmente, uma sala de mamografia ela é bem pequenininha. Por quê? Porque ela tem que comportar 2 pessoas só. Sempre lembrar se a paciente está grávida, ou pensa que está, ou tem uma suspeita, qualquer dúvida, primeiro mandar ela confirmar para depois aí ela voltar para o exame de mamografia. Faz a anamnese todinha que eu já expliquei na primeira aula, ok? E aqui, ó, depois que a técnica posiciona a paciente tudo direitinho, com o rostinho para cima, aí ó, já está comprimida, perdão, essa mão aqui não está comprimida, vou explicar o porquê. A técnica está aqui, ó, do outro lado. A gente é protegido somente por esse acrílico aqui, mas ele não é um acrílico de fato, não. É um outro material que protege contra os raios, com certeza, tá? Aí, assim que ela dispara, aqui tá comprimido, tá vendo? Disparou o raio, que é bem rapidinho, automaticamente a bandeja já sobe. Para o paciente não ficar ali sofrendo até você voltar e comprimir. Aqui embaixo fica o pedalzinho, que é onde você aperta no pé. Aí você vai comprimindo com o pé, e quando você vê que já foi comprimido o suficiente, aí você vai e bate o raio. E é importante esse acrílicozinho aqui, porque você percebe se a paciente saiu do lugar. De repente você posiciona ela tudo direitinho, quando você bater o raio, mas aí, às vezes ela tá com o queixo para baixo, tá olhando para a mão, coisa que não pode, porque senão vai sobrepor essa parte aqui, vai sobrepor o ombro. Aí você consegue observar se ela saiu do lugar direitinho. Então, antes de bater o raio, sempre dá aquele confere na paciente. Beleza? Essa imagem aqui é uma crânio caudal. Lembra que eu disse? Essa daqui é uma médio lateral. Pronto. Então, a outra, perdão, é uma crânio caudal. E são as rotinas que a gente tem. Crânio caudal e médio lateral. Quando se é uma paciente que tem prótese, então aí a gente faz crânio caudal, médio lateral e equilândia. Que a equilândia nada mais é do que você empurrar toda a prótese da paciente com a mão mesmo, porque a prótese ela é bem maleável, solta. Você empurra ela e aí você vai comprimir somente a mão. Então, quando se tem prótese, a rotina são 3 incidentes: crânio caudal, que é essa, médio lateral, oblíqua, que é a anterior que eu mostrei, e a equilândia, que é que você vai afastar toda a prótese e apertar somente a mão. Mas, professora, por que fazer a manobra de equilândia? Porque quando você comprime uma mama dessa em silicone, você não fica com todo o tecido mamário, com todo o volume. Então é necessário tirar toda a prótese da frente, do trás, e comprimir somente a mão, ok? Qualquer dúvida, ó, só mandar o fio. E outra coisa, pessoal, essa questão de posicionamento vocês podem olhar no YouTube, coloca o nome equilândia, coloca o nome crânio caudal, médio lateral oblíquo. Só pegar a apostila, ver os tipos de incidências e procurar no YouTube, tá certo? Porque assim, vocês vendo outras pessoas fazendo, vai começando a clarear as ideias melhor, certo? Mas eu espero que em breve, quando a gente tiver todo mundo junto, aí a gente faz uma visitazinha técnica, tá bom? Vamos lá. Ó, essa daqui é a médio lateral oblíqua. Por que eu sei que é a médio lateral oblíqua? A mama está praticamente em perfil e aparece esse músculo aqui, o grande peitoral. Toda médio lateral oblíqua tem que aparecer esse músculo. E
sempre nessa mesma simetria, em Vzinho. Não vai me fazer um V que vai crescer até aqui, vai crescer até aqui. Geralmente a paciente tem o mesmo tamanho dos dois lados. A diferença é mínima, então tem que ser exatamente assim. Isso aqui é uma mama já com câncer, com nódulo, com retração, tá? Que a gente vai ver mais na frente. Tem vários tipos de mamógrafo, mas geralmente todos eles funcionam praticamente do mesmo jeito, a não ser a tomocíntese, que é a gente vai ver mais na frente, certo? Tá vendo aqui? Aqui já é um outro aparelho de outra marca, certamente outra clínica, mas vejam, a proteção é essa daqui. Ó, eu acho interessante que no rosto das técnicas, quando a gente vai passar os slides, elas estão sempre sorridentes. E é o que a gente falou nas aulas anteriores, né? Ter cuidado para ser amistoso, educado, fazer a anamnese corretamente e posicionar direitinho, ok? Olha, veja só, essa daqui é a manobra de Eklund. Tá vendo aqui, ó, o silicone? Você vai colocar todo esse silicone para trás com a mão, tá? E aí aquela bandejinha que eu disse que comprime a mama, ela vai comprimir só essa parte aqui, não vai comprimir o silicone. Na crânio caudal e na média lateral vai comprimir tudo. Professora, mas não tem risco de romper a prótese? Não, de forma nenhuma. Essas próteses elas já são feitas para receber esse tipo de compressão mesmo, tá certo? Então pode comprimir como qualquer outra mama, ok? Aqui, ó. Sempre deixar a paciente vestidinha, porque às vezes tem lugares que já tira logo a roupa toda e tem pacientes que já se sentem um pouco desconfortável. Então, para não deixar ela tão desconfortável assim, coloca esse jalecozinho que a gente sempre tem das clínicas, faz um lado primeiro, depois sobe a manguinha e faz o outro lado depois, direitinho. Sempre deixar ela bastante à vontade, certo? Bem segura, saber o que está acontecendo, tudo direitinho. Antes de entrar na introdução, observe que em todas essas imagens as pacientes não estão usando o protetor de tireoide. Talvez em alguns lugares ainda seja um tabu o protetor de tireoide. Não porque dá câncer e tem que usar e... Veja só, gente. O protetor de tireoide, aqui nessa senhora, por exemplo, ele viria mais ou menos até aqui, próximo ao ombro dela. E geralmente, pelo menos em 30% dos casos em que a gente usa o protetor de tireoide, a gente precisa refazer o exame. Por quê? Porque anatomicamente ele não é legal. Então ele acaba prejudicando o exame, porque ele sobrepõe, ele acaba aparecendo. E outra coisa, mamografia não gera câncer de mama. Mas professora, como é que a senhora tem certeza? Bom, eu tenho vídeos do Dr. Drauzio Varela falando sobre o assunto e que eu vou mostrar daqui a pouco, mas também tem uma outra questão. Veja só, por exemplo, KV. Quanto de KV eu uso no tórax? Por exemplo, 70, 80, 85 KV, dependendo aí da paciente, certo? Numa mamografia eu vou usar 12, 18, 20 no máximo. E levando em consideração que isso é uma radiação que ela vai levar uma vez no ano, dependendo da paciente, somente de 2 em 2 anos. E talvez até mais do que isso, certo? Isso depende muito de caso para caso. Existem pacientes que fazem mamografia todos os anos direitinho após os 35 anos e o médico vê que no primeiro ano ela não teve nada, no segundo ano ela não teve nada, aí geralmente ele já pede para ela fazer de 2 em 2 anos. Então, não são 17 kV, 18, 20 kV de 2 em 2 anos ou de ano em ano
que vai gerar câncer de forma nenhuma. E isso você pode conversar com a paciente também. Mas se for uma paciente que às vezes já vem bastante alienada da internet, a internet é danada para explicar um monte de coisa que não tem nada a ver, apesar de também ter bastante informação interessante, mas é que a gente tem que saber separar. E às vezes o paciente não sabe fazer essa separação. Então, se ela fizer questão para deixar ela mais segura, aí você usa o protetor de tireoide, tá bom? Bom, no que a gente vê na mamografia? Ela fornece informações sobre a morfologia, a anatomia, e patologias gerais da mama e é utilizado na detecção de imagem de câncer de mama, como também para avaliar marcas palpáveis ou não palpáveis de lesões no seio. Infelizmente, é porque eu tenho um trava-língua mesmo, né, gente? Isso é problema de dicção. O interessante da mamografia é que às vezes a gente tem algum nódulo, alguma coisa assim, que a gente não consegue apalpar. Então na mamografia a gente consegue ver, certo? Por menor que ela seja, porque às vezes a gente até faz o autoexame, como eu mostrei no vídeo anterior de animação, mas é tão pequenininho que a paciente não consegue sentir. Então na mamografia vai aparecer tranquilamente. Por isso que é importante a mamografia. Ok? Adiante. Infelizmente, ainda hoje, o câncer de mama ele é o câncer que mais mata as mulheres. Aproximadamente 90% das lesões de mamas benignas e malignas são descobertas pelo apalpamento do seio. Vamos levar em consideração aí que nem todas as pacientes fazem autoexame, infelizmente. E quando você está fazendo a anamnese, é bom perguntar para a paciente se ela faz o autoexame, porque às vezes ela não sabe fazer, e aí você ensina para ela, tá certo? É importante fazer o exame a partir dos 35 anos, tá? Antigamente fazia a partir dos 50, aí foi baixando para 45, depois foi baixando para 40, e hoje é feita a partir dos 35 anos. A detecção precoce do câncer de mama é um fator crítico para o seu tratamento com sucesso. Como assim, professora? Então, é como eu tinha dito antes. Às vezes, a lesão é muito pequenininha e mesmo fazendo o autoexame, o paciente pode não sentir. Por isso que é importante fazer o seu check-upzinho de ano em ano. E depois, de 2 em 2 anos, dependendo do caso, como eu acabei de explicar. Ok? O exame radiológico é atualmente a técnica mais precisa para a detecção de câncer em indivíduos assintomáticos, aumentando suas chances de sobrevivência. Quando é um paciente sintomático, fica mais fácil, porque ele percebe, ele está sentindo alguma coisa, está sentindo alguma dor, está sentindo alguma secreção que é descarga capilar, está sentindo uma diferença muito grande de assimetria. Então aí ele é sintomático, então ele já corre para fazer o exame. Quando é assintomático é mais complicado, porque o paciente, poxa, não estou sentindo nada, não estou vendo diferença nenhuma, então vou nem fazer o exame esse ano. Mas não é bem assim que funciona. Existem pacientes assintomáticos, sim, que não aparentam nenhum daqueles problemas que apareceu naquele vídeo que eu mostrei anteriormente. Por isso que é tão importante a mamografia, ok? Adiante. Bom, na mamografia de rotina, como eu já tinha explicado, é feita as duas incidências, que é a crânio-caudal, que eu mostrei na máquina, e a média lateral oblíqua. A compressão uniforme da mama é importante para garantir o contraste da imagem. O que isso quer dizer? Bom, se eu comprimir, por exemplo, 20 kg de uma mama, eu vou comprimir a mesma quantidade na outra mama, tá?
é muito importante que essa compressão ela seja feita da maneira correta. Por quê? Porque além de você fazer uma boa imagem, tá? Quanto menor a espessura, menos radiação você vai precisar. Então, você vai evitar que a paciente leve uma radiação desnecessária, tá bom? Na mamografia diagnóstica são realizadas exposições adicionais às de rotina, tá? Então, além da crânio-caudal, a médio lateral e a aquilande, a gente pode fazer sim algumas adicionais a pedido do médico, tá? Dependendo do médico, de onde você trabalha, da confiança que o médico tem em cima de você, você pode realizar essas adicionais por conta própria. Como assim, professor? Por exemplo, eu vi uma calcificação, eu vi um tecido ali que não espalhou bem, então eu posso fazer uma compressão localizada, que eu vou explicar mais à frente o que é. Ou então eu posso fazer uma ampliação da imagem, mas isso vai com a experiência. E aí você tem que trabalhar ali, ó, de acordo com o médico. E tem médico que vai achar maravilhoso porque você já adiantou o serviço dele, que ele ia ter que fazer um outro pedido, e aí ia demorar mais ainda o laudo da paciente. Às vezes a paciente vem de outra cidade, aí vai ter que retornar para fazer mais um exame. Mas também tem médicos que já não gostam de você fazer essas incidências adicionais sem autorização dele. Se o médico estiver ali no dia, geralmente ele sempre está em outro andar, dentro do prédio, você pode levar para ele a crânio-caudal e a médio lateral e dizer, ó, doutor, esse tecido aqui está diferente, o senhor quer que eu faça uma compressão localizada, o senhor quer que eu faça uma ampliação nessa imagem, ou esse exame está bom para o senhor? Dependendo do que ele decidir, tá? Mas o importante é a gente, ó, rápido, decidir as coisas o mais rápido possível, porque adianta o lado da paciente e adianta também o lado do médico, ok? Adiante. Ó, fonte de raio-x, aqui ó, a ampola fica aqui, feixe de raio-x, geralmente fica totalmente aberto o colimador, tá? Aqui ó, compressor, vai comprimir a mama, aqui ó, receptor de imagem, filme, onde a gente coloca o cassete, beleza? Essa aqui só para salientar, deixar claro, é a crânio caudal, tá? Que ela vem desde o crânio até o caldo, ok? Adiante. A mamografia de diagnóstico é normalmente mais demorada. O que isso quer dizer? Mamografia de diagnóstico é justamente essas incidências especiais que eu expliquei, ok? O objetivo dessa mamografia de diagnóstico é definir o tamanho exato e localização de anormalidade da mama, realizar imagens de tecido, circunvizinhos e nódulos linfáticos. Em um dos casos, a mamografia diagnóstica revela que anormalidades detectadas na mamografia de rotina são benignas, certo? Bom, quando isso acontece, apareceu algo suspeito na mama, mas aí o médico viu numa ultrassom que é só uma suspeita. Então, ele vai pedir que ela volte depois de 6 meses para ver como é que está essa diferença, tá? Porém, se uma normalidade suspeita é detectada pela mamografia de diagnóstico, que é os exames adicionais, então aí é feito outro procedimento, que é a biópsia, tá? Essa biópsia, às vezes, pode ser feita no ultrassom ou também pode ser feita na mamografia, mas aí esse exame de mamografia, ou a biópsia, é feita com o técnico e o médico junto, tá? Praticamente você vai somente posicionar a paciente e o médico vai fazer a retirada do material. Aliás, a biópsia é o único modo definitivo para determinar se a mulher tem ou não um câncer de mama, certo? Se tem ali um nódulo, se não posso passar qualquer coisa, então vai para a ultrassom, se realmente for confirmado que tem algo ali suspeito, é somente com a biópsia que vai ser retirada essa.
beleza? Algumas coisas que são vistas e detectadas na mamografia. As principais são as calcificações. Fiquem tranquilos que mais na frente eu vou mostrar todas as patologias e aí vocês vão ver direitinho quem é quem, tá bom? Tem as calcificações, que inclusive calcificações e microcalcificações, em especial as microcalcificações, na verdade, geralmente elas são malignas quando agrupadas. Tem a calcificação, tem a microcalcificação e tem a calcificação agrupada. Quando são calcificações agrupadas, infelizmente, é câncer, tá? Ou pelo menos 99% dos casos. E aí eu vou mostrar para vocês as imagens depois quando a gente estiver falando sobre patologia, tá certo? E uma coisa muito importante, essas calcificações, geralmente, elas não aparecem em ultrassonografia. Por isso que é tão importante fazer a ultrassom. A mamografia. Na verdade, assim, é um casamentozinho perfeito, que é a mamografia com a ultrassonografia, porque tem coisas que você só vai ver na mamografia e tem coisas que você só vai ver na ultrassonografia. Ou tem coisas que você vai ver com menos nitidez na mamografia e mais nitidez na ultrassom e vice-versa. Por isso que é sempre bom fazer os dois, ok? Outras coisas que podem ser vistas são uma massa, que são células agrupadas, densas, no tecido circunvizinho, cisto, que são bolsa não cancerosa de fluido. Esse fluido pode ser sangue, pode ser água, e isso a gente só vai descobrir na biópsia mesmo. Ok? Ficou alguma dúvida até aí? Se ficou, só é mandar o zap. O que diferencia uma massa de um câncer? Porque às vezes você pode ter um nódulozinho ali, mas como é que eu vou saber que ela é um câncer? Tudo que for na mama irregular é algo para se preocupar. Professora, como assim? Se eu estou vendo ali um nódulo redondinho, bonitinho, tá, tudo bem, provavelmente é um nódulo, mas dificilmente será um nódulo maligno. Câncer geralmente são nódulos ou massas irregulares. Aparece mais como estrela, como... Deixa eu mostrar que tem uma imagem anterior. Esse aqui já não é tão redondinho. Se fosse mais arredondadozinho, aí a gente ficaria menos preocupado. Mas aí você percebe que ele não é tão redondinho assim. Ele é o que? Irregular, como a tia acabou de explicar. Fora que ela tem esse formato aqui, ó, irregular também. Então, tanto esse como esse são duas coisas preocupantes aí que indicam que pode sim ser câncer, tá certo? Que é uma coisa óbvia que você não vai passar para paciente, mas com experiência você vai pegando isso aí e pronto, né? Nesse nódulo a gente já faria uma compressão localizada, tá certo? Para ver se esse tecido sai. Exames de ultrassom, eles são recomendados para diferenciar entre uma massa sólida e um cisto. As microcalcificações são minúsculas partículas, 200 milímetros de cálcio na mama. O agrupamento de microcalcificações pode indicar um câncer prematuro, como o tia acabou de explicar. Calcificações agrupadas indicam câncer, tá bom? A forma e o arranjo do agrupamento das microcalcificações vai indicar ao radiologista uma possibilidade de câncer sim. O que você vai fazer nessa hora?
nada, tá? Como a gente já conversou no vídeo anterior, técnico não dá laudo. Gente, técnico não dá laudo. O que você pode fazer é sempre tratar a sua paciente, o seu paciente, com muito carinho, com muita atenção, prestar atenção na amnese, fazer o seu trabalho direitinho, porque aí você vai facilitar o trabalho do médico. Vai fazer com que ele tenha um diagnóstico mais preciso, mais rápido, e aí poder cuidar dessa paciente. É isso que você pode fazer por ela, tá certo? Ser um bom profissional, ser um bom técnico, fazer uma boa imagem. Aproximadamente metade dos cânceres descobertos com mamografia é localizado por agrupamentos de microcalcificações, que a gente já conversou sobre isso. As microcalcificações são o sinal mais comum de carcinoma ductal in situ, um câncer prematuro limitado aos dutos de tecidos glandulares da mama. Quase 90% dos casos de carcinoma ductal são associados com microcalcificações. Então, as microcalcificações são sim um problema que a gente tem que tomar mais cuidado, tá? Dar mais atenção. E aqui a gente vê cisto. Ó, esse é um tecido mamário normal e aqui é um tecido mamário com cisto. Ele geralmente aparece bem melhor numa ultrassom, tá? E cistos geralmente são benignos. Eu diria que 99% dos cistos são benignos. Na mamografia, ele vai aparecer assim, com partes escuras. Isso aqui são cistos. Essa parte enegrecida é líquido, ok? E aí, a gente já vai treinando o nosso olho para saber o que é cisto, o que é nódulo, e por aí vai. A gente lá na frente patologia vocês vão entender. Macrocalcificações são grandes depósitos de cálcio que frequentemente são associados com cistos fibrosos benignos ou mudanças degenerativas nas mamas, como envelhecimento das artérias mamárias ou inflamação. Veja só, tem as microcalcificações agrupadas, tá? Que são de fato de preocupação, e tem as macrocalcificações, que são depósitos de cálcio, que geralmente pessoas idosas sempre têm e geralmente são benignos, tá? Quando a gente vai envelhecendo, essas calcificações não é só na mama, aparece no rim, aparece no fígado, aparece no estômago, são coisas da idade, normal, tá? Depósitos de macrocalcificações normalmente não requerem biópsia. Por quê? Porque é como eu acabei de falar, vem de idade, tá? Vem de idade. São comuns na nossa idade. As mamas de mulheres jovens são mais densas que as de mulheres mais velhas, mas pois possuem grande massa de tecido glandular das mamas. Lembra que a gente falou que existem 3 tipos de mama glandular? Vamos lá, lembra? A gordurosa, no caso a adiposa, tá? E que tem a fibroglandular. São 3 tipos. Como as mamas densas nas mamas jovens dificultam a distinção das microcalcificações de outras massas pela mamografia, então essas pacientes elas já são enviadas direto para a ultrassonografia, ok? Depois da menopausa, o tecido glandular das mamas é substituído por gordura. A gente também conversou um pouquinho sobre isso na outra aula. Que nesse caso, a mama chama-se fibrogordurosa. E aí facilita o diagnóstico na mamografia. Veja só, vamos pensar aqui. A mama densa, ela é esbranquiçada. E a calcificação também é esbranquiçada. A macrocalcificação também é esbranquiçada. O nódulo também é esbranquiçado. O que não vai ser esbranquiçado vai ser cisto. Então o resto tem mais ou menos uma tonalidade parecida, esbranquiçado. Então aí fica difícil analisar uma mamografia
de uma mama muito jovem. Por isso que antes dos 35 anos, os médicos preferem fazer a ultrassom, tá certo? Depois da menopausa, que esse tecido glandular é substituído por gordura, vira-se aí uma mama adiposa, aí fica mais fácil. Por quê? Porque a mama vai ficando mais escurecida. E aí, ficando mais escurecida, qualquer nódulo que apareceu, qualquer microcalcificação ou calcificação, enfim, vai aparecer como branca e o restante da mama um pouquinho mais escurecida. Então aí vai fazer o contraste. Então fica mais fácil na mamografia. Aqui embaixo está escrito que a maioria dos médicos não recomenda a mamografia de rotina em mulheres com menos de 40 anos. Essa lei deu uma mudadazinha recentemente, então a partir dos 35 anos já pode fazer a mamografia de rotina, tá bom? Adiante. Veja só, é importante salientar que o sistema de mamografia ele difere do raio-x convencional. Já começa que o tubo é diferente, né? E a rotação dele também é diferente. Outra coisa, ele é feito na parte interna dele de molibdênio. No raio-x é tungstênio. Professor, qual a diferença? A diferença é que na mamografia eu não vou precisar de uma carga tão grande, tá? Então, por isso, a gente usa o molibdênio. Use radiação de baixa energia de forma a realizar a distinção entre os tecidos moles normais e patológicos. Geração de imagens de alta resolução, de forma a possibilitar a detecção das microcalcificações a partir de 200 ok? Bom, a literatura afirma que a redução da mortalidade no diagnóstico precoce é de 25 vezes, mesmo considerando o risco adicional decorrente de seguidas doses de radiação de mamografia de rotina ao longo do tempo. Então, veja só, a importância da mamografia. Ela consegue diagnosticar com muita antecedência qualquer tipo de patologia, seja ela benigna ou maligna. Por isso que é muito importante fazer a mamografia. Se é dado um rosa, por quê? Porque é um mês em que a paciente ela lembra de se cuidar. Assim como também tem o Novembro Azul, que é para os homens se cuidarem, assim como temos o Setembro Amarelo, que é para as pessoas deprimidas se cuidarem. Então, o mês de Outubro Rosa, é assim, não é nenhum brasileiro, mas o ser humano, em geral, ele é um pouquinho fechado hoje com saúde, infelizmente. Então aí a gente tirou um mês do ano para tomar cuidado, para tomar conta dos nossos pacientes, fazer com que eles tenham esse retorno. Não é anualmente que tem que fazer, então, todo mês de outubro, por isso que é importante o Outubro Rosa, tá bom? Adiante mais um pouquinho, aqui. Posicionamento mecânico, tubo de raio-x, colimador que geralmente fica totalmente perto, dispositivo de compressão, e aqui a gente coloca o cassete. Aqui embaixo, nesse mais dá pra ver. Aqui embaixo é o pedalzinho onde você vai comprimir. Você vai colocar um pezinho, certo? Enquanto você comprime, você vai perguntar ao paciente se está tudo bem. Pode começar a comprimir chamando. Se você sentir qualquer dor, de fato, você me avisa. Se for só um desconforto, é normal, é natural. Rapidinho a gente bate o raio e automaticamente a bandeja já sobe, tá? É bom sempre salientar aquela questão que a gente falou na aula anterior, explicar para o paciente que incomoda sim, infelizmente, mas o exame é bem rápido. E lembra que existe uma grande diferença em incômodo e dor. Se a paciente está sentindo incômodo, é normal, natural. Faça o exame direitinho, corre lá, bate o raio,
e libera a paciente. Mas se ela estiver sentindo dor, aí você dá uma aliviada no pé, tá bom? Para a paciente não sair aí machucada. Bom, até aqui. Até aqui só fazendo uma rápida a importância da mamografia, tá? Pode analisar aí calcificações, nódulos, enfim, a importância de se fazer a partir dos 35 anos. A gente viu aí também os tipos de mama mais uma vez, o que são microcalcificações e macrocalcificações. A diferença aqui, ó, que a gente pode ver de imagem de cisto, tá? Só dando uma resumida aqui básica. É a importante da mamografia. Infelizmente, é um câncer que mais mata as mulheres ainda, tá? A importância de explicar para o paciente como é que faz o autoexame, perdão. E lembrar que uma coisa muito importante para a gente dar um fechamento aqui é um não substitui outro, em hipótese nenhuma, tá? Infelizmente, eu recebi uma paciente há um tempo atrás, bastante tempo atrás, que ela tinha mais de 60 anos. E geralmente quando a gente vai fazer o exame, a gente sempre pede o exame anterior. E quando eu pedi o exame anterior dessa paciente, para minha surpresa, ela disse que não tinha porque nunca fez. Então, eu aqui com o lápis da minha filha, super adulto. Então, eu perguntei para ela por que ela nunca havia feito o exame de mamografia e ela disse que sempre fez a ultrassom, sempre deu normal e que um profissional da saúde disse que a mamografia poderia dar câncer. Isso não existe, totalmente incorreto. Até porque, infelizmente, essa paciente foi submetida a uma mamografia depois de eu ter explicado ao médico que ela nunca havia feito, e aí a gente descobriu um câncer que não poderia ser visto na ultrassonografia. Então, um não substitui o outro. Mesmo ela tendo feito por anos a ultrassonografia, infelizmente não adiantou de nada, porque ela foi acometida de um câncer e, pelo fato de já estar muito avançado, não tinha muita coisa para ser feita, e também por conta da idade dela. Então, sempre salientar às pacientes que um não substitui o outro. Você, dentro da sua sala de exame, você precisa ser uma pessoa informativa. Você precisa explicar, você precisa informar, você precisa ajudar, você precisa ensinar a fazer o autoexame, explicar como é feito o exame de mamografia, explicar qual a diferença e tudo isso, ó, com muita simplicidade, tá? Sem termos técnicos, ajudar a paciente a entender tudo com muita clareza, tá bom? Falando ainda sobre o protetor de tireoide, eu gostaria de mostrar só um vídeo de Dr. Drauzio Varela falando sobre o assunto, tá bom? Aqui, este daqui, pra gente dar uma fechada neste assunto. Durante a semana, eu vou passar para vocês atividades valendo pontuação, tá, minha gente? Para quem já estudou no presencial e está dando apenas continuidade, conhece já o nosso
protocolozinho, que tem a parcial de 20 pontos, a global de 40 pontos, e temos aí trabalhos. Então, durante a semana, eu vou estar colocando atividades baseadas nos vídeos e na apostila que vocês já têm, ok? E aí a gente vai dar um fechamento nessa aula com esse vídeo aí do Dr. Drauzio Varela. Eu não sei porquê, mas o vídeo não tá aparecendo com muita nitidez. Mas vocês podem dar uma olhada no YouTube, o que ele e outros médicos falam sobre o assunto. E ele deixa bem claro que o protetor de tireoide é desnecessário, sim, tá? Ele vai atrapalhar o exame e que não provoca câncer de tireoide de forma nenhuma, tá certo? Depois vocês dão uma olhadinha com mais nitidez no YouTube ou em algum outro tipo de plataforma. Mas é só para vocês terem uma base de que não é uma informação correta. E às vezes o paciente ele já vem alienado com esse tipo de informação. E cabe a gente passar para ele o que é e o que não é verdade, tá bom? Deixa eu só me ver aqui. Existem aqui todos os posicionamentos em vídeo, tá? Que é o que a gente vai ver na próxima aula, os posicionamentos em vídeo. Depois que a gente vê os posicionamentos em vídeo, aí a gente vai ver as patologias, tá ok? Por hoje, em mamografia é só, tá? Qualquer dúvida, só é mandar mensagem que a gente conversa, tá certo? E tô muito feliz de ter vocês aqui de volta, tá bom? Um grande beijo no coração. Qualquer dúvida, a tia tá aqui para tirar, viu? Fiquem com Deus e até a próxima aula.